Bom, se vocês tiverem alguma dúvida diante do que eu vou começar a explicar agora para vocês, vocês podem colocar aí no chat, que eu vou deixar ele aberto para tirar as dúvidas de vocês, certo? E quem está chegando agora também, quem não colocou ainda se é formado, se não é, por favor, coloca se você já é formado, se você já é arquiteto, é design de interiores e há quanto tempo. Se você acabou de se formar, se você é formado há 1 ano, 2 anos, qual é a tua experiência no mercado, tá bom? Pois vamos lá começar essa aulinha aqui. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, coloca no chat. Vocês estão vendo aí? Tá todo mundo vendo certinho? Coloquem aí. Ah, ótimo. Pois pronto, então vamos aqui começar. Deixa eu só botar meu computador mais para perto do celular. Pronto. Bom, pessoal, então vamos lá. Nessa aula inaugural, eu vou explicar para vocês alguns pilares essenciais em qualquer empresa, em qualquer negócio, e de uma forma mais específica dentro do escritório de arquitetura. O que é que precisa ter dentro de um escritório de arquitetura para que ele seja bem resolvido, para que ele seja próspero e para que você consiga crescer e se sustentar dentro do seu escritório de arquitetura. Para que o seu escritório de arquitetura não seja pegar um projeto ali, pegar outro acolá, você passar um tempo sem saber se aquilo dali é rentável ou não, você nunca conseguir montar o seu escritório físico, se é isso que você almeja. Então, a gente vai ver alguns pilares que são essenciais para isso agora, certo? Então, eu vou iniciar aqui com vocês. Escritório de arquitetura do zero. Bom, deixa eu admitir aqui. Para quem não me conhece, eu sou Marina, eu sou formada pela Universidade Federal do Piauí desde 2017 e eu montei a Obratec Cursos em 2014, quando eu estava no 5º período de arquitetura. E eu abri também a parte de arquitetura e construção em 2017. Assim que eu me formei, eu já tinha clientes, porque eu já trabalhava, né, mesmo dando aula, mesmo na parte dos cursos, acabava que eu chamava muita atenção de quem estava perto de mim e eu já tinha serviço tanto para projeto quanto para obra. E as primeiras obras da construtora era eu que executava sozinha. Depois de alguns anos foi que então meu namorado, que na época era meu namorado, hoje é meu marido, entrou em sociedade comigo e ele assumiu agora a parte das obras, né? Porque ele é engenheiro civil. E eu tenho um MBA em negociação, vendas e inteligência de mercado desde 2021. Então, eu vou poder ajudar vocês em estratégias de venda, de negociação e de inteligência de mercado. E o que é isso? É você conseguir analisar o seu negócio por fora, né? Não é você estar aqui dentro do seu negócio apagando incêndio. Não é você estar aqui dentro do seu negócio e angustiado porque você não sabe como é que vai ser o mês que vem. Nem o planejamento de produção, nem o planejamento financeiro. Então, quando você passa a ter essa inteligência de mercado, você sabe analisar corretamente os seus concorrentes, você sabe analisar corretamente o seu negócio. E aí, para iniciar, aqui tá algumas fotos minhas, né? Aqui foi quando eu abri a parte da Obratec Cursos, a minha primeira sala de aula de cursos. Esse aqui é em 2014, as duas primeiras fotos. Aqui já é em 2017, meu primeiro escritório. Eu só abri o escritório assim que eu me formei. E aqui tá eu, né, recém-formada no meu escritório. Aqui foram os meus primeiros projetos. Esse daqui foi meu primeiro projeto e execução, foi um apartamento que eu reformei. E aqui tem alguns projetos. Esses dois aqui foram os primeiros projetos residenciais, que eu peguei tanto fachada quanto parte de interiores.
e aqui também um dos meus primeiros projetos comerciais, que foi um consultório. Aí já aqui, se eu não me engano, essa foto já é de 2020, quando na época o Emanuel era só meu namorado, a gente pegou a nossa primeira obra grande, né, que era uma reforma de uma clínica. E aqui já eu na sede nova, essas fotos aqui já são desse ano 2023, eu na sede nova, já com consultora consolidada, com o escritório de arquitetura já funcionando. E aí, o que é que a gente tem hoje, né, no mercado? O que é que eu percebo dos meus estudantes com essa grande dor? Abrir, gerir, manter e fazer prosperar um escritório de arquitetura. Porque na faculdade nós só vimos a parte prática. Então, vamos lá. É uma coisa assim que vale muito a pena vocês mudar essa mentalidade de vocês, de que a faculdade, ela precisa preparar a gente para ser empresário. Ah, Marina, mas eu só vou abrir um escritório de arquitetura, eu só sou um arquiteto e eu só vou abrir um escritório de arquitetura. Pois é. Mas veja bem, os maiores arquitetos, aqueles arquitetos que a gente estudou na faculdade, os maiores arquitetos, quando você vai pesquisar o nome deles, né, quando você vai atrás das obras deles, você vê que eles têm um escritório de arquitetura, que eles não eram um arquiteto, eles não eram alguns arquitetos que alguém achou no meio da rua, era ali formado em arquitetura e vem aqui fazer uma grande obra. E vem aqui participar desse monumento. Não, não foi assim. Eram arquitetos que se destacavam dentro do seu escritório de arquitetura. Já faziam bons projetos dentro do seu escritório de arquitetura. E aí eu te pergunto, como é que tu acha que tu vai fazer grandes projetos de arquitetura se tu não tem um escritório estruturado? Se tu não tem um escritório que saiba prosperar, que saiba buscar esses grandes projetos. Então, abrir o escritório de arquitetura, gerir e principalmente manter esse escritório, deixar que ele seja sempre próspero, ano após ano, e você nunca se desestimular, você nunca ficar para baixo, você saber como é que as coisas funcionam. Isso antes de você achar que isso é algo que basta você ser arquiteto, você precisa entender que você precisa ser empresário. E convenhamos, faculdade nenhuma vai ensinar isso em graduação nenhuma. Se fosse por isso, a graduação de fisioterapia ia ter que ensinar a pessoa a gerir um espaço de fisioterapia, a graduação de dentista, né, de odontologia, e ia ter que ensinar a pessoa a gerir um consultório odontológico. O médico teria que saber gerir um consultório de medicina, um consultório da especialidade dele. E dentro da faculdade, a gente é chamado a ser bom na parte técnica. De fato, a gente não aprende a ser um bom empresário, a gerir o nosso negócio. E é por isso que não anda, é por isso que não funciona, é por isso que a gente vai tentando fazer com que prospere o escritório de arquitetura e a gente vai vendo que não consegue, porque a gente nunca estudou para isso, a gente não estudou em ser empresário. E aí tá aqui o segredo, né? Deixar de lado as idealizações e focar em ser empresário. Esse é o grande segredo se você quer ser esse arquiteto de destaque. E aí vamos para o planejar, né? Não é somente gerir. É necessário, antes de tudo, planejar, analisar, corrigir para retomar os processos. Então, vamos lá. O que acontece? Quando o empresário ele monta a empresa e ele está sabendo gerir os processos, o que acontece? Facilmente mesmo, é questão de meses, ele vai estar somente apagando incêndio. Então, ele apaga o incêndio ali, ele está gerindo o processo, né, de projeto. Aí deu um problema na obra, aí ele vai e apaga, e às vezes aquele problema é grande. Aí ele vai ter que resolver um problema numa loja, aí ele vai ter que resolver. E aí, facilmente, assim, basta ele ter 5 clientes, ou até mesmo menos que isso, basta ele ter 3 clientes e um ser problemático, que todo o escritório vira em função daquele cliente. E o que significa isso? Significa que você só está apagando incêndio, né? Você não está planejando a sua empresa,
o seu olhar, ele não volta para a sua empresa, você não sabe qual é o planejamento financeiro, você não sabe qual é o planejamento estratégico, você não sabe aonde que sua empresa quer chegar, você só tem um sonho, uma idealização e conta com Deus e reza para que dê certo, para que dê certo. E não é assim, né? E a gente hoje tem estratégias, a gente hoje tem ferramentas para que nos ajude a chegar até esse local. Então, é necessário, antes de tudo, planejar, analisar, corrigir para retomar os processos. Senão, a gente vai ficar sempre repetindo esses erros. E aí a gente vê os setores de uma empresa. Quais são esses setores? Esses setores, eles são os braços de qualquer empresa, não somente o escritório de arquitetura, mas de qualquer empresa. Você pode pensar no supermercado, se você for pensar numa escola, se você for pensar numa faculdade, qualquer empresa precisa ter esses 5 setores. Eles são os braços, as pernas de qualquer empresa. É o setor administrativo, o setor jurídico, o setor de marketing, o setor produtivo e o setor financeiro. Esses 5 setores, se você for parar para observar em empresas maiores, como por exemplo uma faculdade ou um supermercado, cada setor desse existem vários profissionais trabalhando naquilo dali, né? Então, se você for parar para pensar, por exemplo, uma escola grande, ela tem um setor de contabilidade, ela tem um setor jurídico de cobrança das mensalidades, de contratos de novos alunos, de contrato dos professores. Por quê? Porque a demanda é muito alta. Ela precisa ter o setor de marketing ali dentro da escola para estar filmando, vai ter o Dia dos Pais, então vamos filmar como é que vai ser, vamos filmar os alunos fazendo a cartinha para os pais. Enfim, a gente precisa entender que em empresas grandes, esses setores, eles são setores grandes. Mas em escala menor, em empresa menor, como por exemplo o escritório de arquitetura, cada setor desse daqui é somente a mesma pessoa, é somente o arquiteto. E ele tem que se virar para dar conta desses 5 setores. Então, o que ele precisa? É deixar cada um deles funcionando, né? Para que ele possa se preocupar com os projetos e saber que na parte administrativa ali já está funcionando, na parte jurídica ele já deixou tudo no ponto. E o que é que está dentro de cada um desses setores? Então vamos lá. No setor administrativo, a gente vai ter como tudo vai funcionar, como que tudo será gerido, quais são os processos, se vai ser sociedade ou não, se vai ser online ou se vai ser presencial. Ah, não, eu vou montar um escritório de arquitetura home office e eu vou atender meus clientes de vez em quando presencial. Então, onde é que você vai atender? Qual é o local? É nas lojas? É na cafeteria? Qual é? Isso tudo precisa estar bem estabelecido para quando vier um cliente novo ou até mesmo um cliente antigo querer conversar com você, você não sair apagando incêndio. Meu Deus, e agora como é que eu vou atrás? Meu Deus, onde é que eu reservo uma sala? Meu Deus, não, isso tudo já está bem estabelecido. O setor jurídico, quais são os contratos? O que que eu vou entregar e o que que me protege? Dentro de um projeto, dentro de uma obra, o que mais resguarda a gente é a gente ter conversado ponto por ponto com os nossos clientes. Se tiver ficado alguma coisa, você achando que ele entendeu, isso você vai ter sérios problemas. Eu já tive amiga minha que recém-formada em arquitetura pegou uma cliente que era advogada e aí a cliente falou, olha, aqui no seu contrato não tem o número de visitas, então o tanto de visita que eu quiser, você vai ter que me dar. E aí ficou ameaçando até processar essa minha amiga e tudo mais. Enfim, foi um transtorno muito grande. Ela teve que esperar mais de ano para poder se livrar dessa cliente. Enfim, o setor jurídico, você precisa já deixar ele totalmente ajustado para que você cuide somente dos seus projetos, que é o setor produtivo. No setor produtivo, você precisa saber quais são os programas que você vai utilizar. Porque, por exemplo, você faz um detalhamento do AutoCAD, você vai chamar um estagiário, mas o estagiário prefere fazer o detalhamento no layout, como é que funciona, como é que vai ser isso daí, quais são as máquinas. Ah, eu vou usar o meu notebook e o estagiário vai utilizar a máquina dele, mas vai ser sempre assim, eu não vou me organizar para comprar, não, mas é porque como é que vai funcionar, né?
Quais são os processos? Bom, na entrega de projeto, desde quando a gente faz o levantamento de medidas até a entrega de projeto, qual é o passo a passo que tem que seguir? Ou eu vou ter que ensinar a cada estagiário, eu vou ter que ensinar a cada prestador de serviço como é que eu quero. Eu vou ter que parar um dia, eu vou ter que parar uma semana para ensinar essas pessoas, para ficar mais uma vez apagando incêndio, porque eu não tenho um processo bem estabelecido de produção. Depois, a parte do marketing. Como é que eu me apresento? Quais são as minhas formas de captação? Eu só tenho captação online ou eu tenho também captação offline? É por isso que muitas vezes a gente vê um arquiteto que ele não investe em marketing, ele não investe em publicidade e ele tem grandes projetos, porque ele tem formas de captação offline, embora todas passem pela forma online no final das contas. O pós-venda, como é que está sendo o pós-venda depois da entrega do projeto? Quais são os meus produtos? Como eu apresento eles? Lembrando que qualquer empresa precisa pensar que ela vende mais de um produto. Então, desculpa. Então, se hoje você só tem um tipo de produto que você vende, você vai estar limitando a quantidade de vendas que você vai ter. É só você pensar no supermercado. No supermercado, você tem produtos de 5 mil reais, você tem uma geladeira, você tem, às vezes, até notebook vendendo no supermercado, você tem uma máquina de lavar roupa, você tem diversos produtos bem caros, e você também tem um bombom, você também tem um chocolate, você tem um difusor de 20 reais, de 5 reais, de 10 reais. É praticamente impossível você entrar no supermercado e não comprar nada, desde algo mais caro até algo mais barato. Então, dentro da sua empresa, existe um produto mais caro, existe um produto mais barato, ou é somente esse produto que você sabe fazer pronto? E no financeiro, como é que eu controlo os meus gastos? Qual é a forma de precificação é mais lucrativa para o meu modelo de negócio? Hoje no mercado nós temos 3 formas de precificação. Nós temos a precificação por metro quadrado, nós temos a precificação por hora e nós temos a precificação por cota. São essas 3 formas que a gente encontra hoje no mercado. Qual delas é a mais indicada para você? Qual delas vai fazer com que você lucre mais? E, por fim, qual é o seu valor? Você só vai prosperar se você souber o que está fazendo, o que está entregando. Se você não tiver tudo isso que eu falei aqui bem mapeado, de uma forma bem clara, escrita realmente, você saber o que é que você está entregando, você não vai saber qual é o seu valor. E você não vai saber se posicionar, você não vai saber cobrar. Então, por isso, eu estou abrindo essa primeira turma de mentoria do Escritório de Arquitetura do Zero, que é para ensinar os arquitetos a gerirem os seus escritórios de arquitetura. Essa turma de mentoria, ela está bem completa e eu dividi ela em 2 módulos, como se fossem 2 cursos separados, que eu vou explicar aqui para vocês. O módulo 1, eu vou ensinar gestão, por onde começar, o planejamento estratégico, o planejamento orçamentário, escritório físico ou home office, setor jurídico, contrato com clientes de direito de marca, setor contábil, abertura de CNPJ e emissão de nota fiscal. E eu vou chamar uma especialista contadora em construtoras e escritórios de arquitetura, para poder tirar as dúvidas de vocês nesse sentido, de emissão de nota fiscal, de CNPJ, do que é necessário, quais são os seus direitos e deveres. Cria uma marca, nichar vale a pena, missão, visão e valores. E eu vou chamar um designer gráfico especialista em criação de marcas, para falar como é que vocês podem implantar isso na logomarca de vocês, no modelo de negócio de vocês. Administração de processos, o passo a passo de um projeto, como gerir planilhas e aplicativos, rotina de controle e correção de projetos. E eu vou convidar algum escritório de arquitetura grande para falar justamente isso. Como é que esse gerenciamento de projetos em um escritório que faz projetos em larga escala, né? Como é que funciona? No módulo 2, a gente vai focar somente em negociação e vendas. A gente vai falar sobre portfólio, como captar os primeiros projetos, Instagram que vende, captação de clientes online e offline.
Depois, negociação e vendas, estratégias de apresentação de orçamento, setor de vendas, como fazer com o cliente novo, passo a passo. O cliente fechou e agora? O cliente não fechou e agora? A arte de surpreender. E depois, como escalar o negócio. Escritório próspero versus escritório decadente. Como montar vários serviços e ofertas para os seus clientes. Como que vai funcionar? A gente vai ter aulas semanais, segunda e quarta, ou terça e quinta, são somente 2 aulas por semana. E no primeiro dia de aula é somente conteúdo, e no segundo dia é conteúdo e tira dúvida. Por que isso? Porque nessas aulas a gente vai conversar, eu vou estar explicando para vocês, por exemplo, como é que faz todo o planejamento estratégico, ou como é que faz todo um planejamento orçamentário. Eu vou estar explicando e como cada um tem a sua realidade financeira, cada um tem a sua realidade do escritório que almeja ter, vocês vão levar para casa, vai ter outro dia que eu vou finalizar esse conteúdo e depois eu vou tirar as dúvidas. Então, Arina, eu tive dificuldade em criar meu modelo financeiro por isso, isso e isso. Aí vai ser o momento de a gente tirar as dúvidas. Porque assim você vai ter mais tempo para planejar o seu escritório, para organizar o seu escritório. A gente não vai ficar limitado em 1 hora ou meia hora de atividade em sala de aula, porque senão a gente não vai conseguir construir algo realmente sólido. E a gente vai crescer dessa forma. Eu ensino, eu dou todo o conteúdo, mostro as ferramentas, por exemplo, precificação, eu ensino tudo, eu falo tudo sobre isso, e na aula seguinte eu vou tirar as dúvidas de vocês. E aí, como é que vai funcionar? Essa primeira turma de mentoria, ela vai começar agora em agosto, com o módulo 1, em 3 semanas, e das 3 semanas eu vou ter 6 encontros, porque são 2 aulas por semana. E em setembro a gente vai ter o módulo 2, são 3 semanas e 6 encontros. Lembrando que não é necessário você fechar os 2 módulos. Ah, eu só quero a parte de administração. Então, você fecha somente a parte de administração. Ah, Marina, eu quero somente a parte financeira. Bom, para fazer a parte financeira, você precisa fazer a parte de administração de escritório, porque senão você nunca vai entender por que que seu escritório não está prosperando ou não está crescendo. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês digitarem aí no chat.